Olá, me chamo Silmara e vamos continuar aqui com nossos estudos sobre a evolução. Criacionismo. O criacionismo é uma teoria que sustenta que todos os seres vivos existentes foram criados por um ou mais entes inteligentes e superiores, um ser divino. E isso dependendo das crenças de cada povo, dependendo da religião, cada religião acredita, que o seu próprio Deus, o seu próprio ser divino, criou, todos os seres vivos existentes. E que esses seres vivos são perfeitos, não mudam. Daí que surge também o ficcismo, que é meio que nessa ideia do criacionismo. É uma teoria que, segundo a qual espécies vivas elas sempre foram as mesmas e não sofreram qualquer evolução desde sua criação. Então, ou seja, não ocorreu evolução, elas seriam as mesmas desde que foram criadas. Platão e Aristóteles, eles eram defensores dessa teoria, de que não havia essa mudança, essa evolução, os seres eram fixos. Evolucionismo. Já a partir daqui, o evolucionismo já se crê que as espécies foram evoluindo com o passar do tempo para se adaptar. É uma teoria utilizada para indicar que a variação das espécies é o resultado de um processo gradativo de evolução. E essa ideia, como eu disse, é contrária à teoria criacionista e fixista, que essa ideia, ela diz que vai ocorrendo sim evolução, porque é muito importante para a variedade e diversidade dos seres vivos que temos hoje. Então, é completamente diferente do fixismo e do criacionismo. Dentro da evolução, Darwin e Lamarck foram estudiosos que foram nomes muito importantes nessa teoria, na teoria da evolução. Então, mas temos diferença entre os pensamentos deles. Tem o mesmo pensamento que a evolução ela colabora para a diversidade das espécies, mas eles tinham pensamentos diferentes. A teoria de Darwin, darwinismo, e a do Lamarck, o lamarckismo. Lamarck, ele tem os principal 3 pontos. O meio cria necessidade que induz mudanças nos hábitos dos indivíduos e das formas, ou seja, o meio, a característica do ambiente vai fazer com que o ser mude o seu organismo, a sua forma para poder adaptar ao local. Ele também acredita que as novas características que vão sendo adquiridas pelo uso ou desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. Ou seja, quanto mais um ser utilizasse o seu órgão, parte do corpo, essa parte ia se desenvolver mais no ser. E conforme menos ele utiliza, essa parte ia se atrofiando e caindo no desuso, não existindo mais. Então, essa é uma teoria do uso ou desuso. Então, conforme mais utilizo uma parte do corpo, mais ela vai se desenvolver. Quanto menos utilizo, essa parte cai em desuso, atrofia. E, segundo ele, essas características que os seres adquirem, elas vão sendo transmitidas para os descendentes, ou seja, os pais transmitem essas características para os filhos. Então, são os principais pontos defendidos por Lamarck. Interessante que tem, que ele até dá como exemplo, o exemplo das girafas, que é muito comum, que ele dizia, que as girafas, de pescoço, era um pescoço curto, só que conforme acabava o alimento, nos arbustos, que eram de menor alcance, elas precisavam esticar o pescoço para poder alcançar
o alimento em ambientes mais altos, pois acabaram dos ambientes mais baixos. Então, ela precisaria aumentar, né, o pescoço. Então, é uma característica que ela adquiriu, segundo Lamarck. Já Darwin, ele estabelece a seleção natural como mecanismo de evolução. Segundo a seleção natural, o meio ambiente, né, o meio vai exercer a seleção natural que vai favorecer os indivíduos portadores das características que são mais apropriadas para ele sobreviver em determinado ambiente. Ou seja, o ser mais forte, né, que tem maior capacidade de sobreviver nesse ambiente, tem mais chance de sobreviver. E os seres mais que não têm essa capacidade, né, eles não sobrevivem no ambiente. Então, na seleção natural, ele olhou para a teoria, por exemplo, da girafa, né, que eu falei antes de Lamarck, falou, não é assim não, meu amigo. Havia duas espécies diferentes, girafa de pescoço curto e a de pescoço comprido. Quando acabou o alimento na parte mais baixa, de pescoço curto, acabou sendo extinta, porque não havia alimento. Então, as que sobreviveram ao ambiente foram as girafas de pescoço mais comprido, porque conseguiam alcançar as plantas. Então, essa é a diferença dos pensamentos. Neodarwinismo. Essa teoria, ela seria já, né, a mais atual, mais aceita. É a teoria que inclui a recombinação genética, né, e a mutação. Nessa teoria, eles não descartam, né, com certeza, a seleção natural de Darwin. Eles falam, não, isso está certo. A seleção natural, né, o ambiente seleciona o ser mais apto, né, a sobreviver nesse local. Só que eles preencheram as dúvidas e lacunas que Darwin deixou e questionamentos, né, falando, tá, a seleção natural vai selecionar, mas como que esses seres adquiriram essas características? Então, se baseando nos experimentos do botânico Mendel, Gregor Mendel, né, que ficou famoso pelo seu experimento desenvolvido com as ervilhas, ele mostrou que a combinação genética, né, entre seres, né, faz a variação genética e logo após isso a seleção natural vai selecionar os mais fortes. Então, essa teoria neodarwinismo, ela suplementa, né, o darwinismo, colocando a genética e a hereditariedade, né, baseado no estudo de Mendel, para poder complementar essa ideia. Dentro, né, do neodarwinismo temos a mutação. Na mutação é dar origem a um novo gene, sendo que a mutação ela causa variação genética. E depois a seleção natural, aí sim, vai atuar selecionando o mais apto em determinado ambiente. Já a recombinação genética, né, que também é dentro disso, é a mistura do material genético entre os seres. Pode ser através do processo de fecundação, ou seja, o pai e a mãe, a mistura dos genes do pai e a mãe vão gerar o filho. Então, já a mistura dos genes do pai e a mãe já é uma variação genética que vai passar para o filho. Também através de um processo chamado crossing over, né, que durante a formação lá do feto, do embrião, né, vai ocorrer a troca, né, de genes entre os cromossomos homólogos, para poder haver nessa variação genética. E a segregação independente dos cromossomos. Depois que ocorre o crossing over, esses cromossomos vão se separar e formar os 46 cromossomos que, por exemplo, nós seres humanos temos hoje, né? Cada ser humano tem 46 cromossomos. Então, a combinação desses cromossomos, né, vai ajudar nessa variação genética.
cada ser diferente. Então é isso, gente, ó. Essas são as principais teorias. Já mandarei um outro vídeo falando sobre algo muito importante, que é a filogenia, mas no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Se gostaram, deem like para ajudar bastante. Compartilhem. Tchau.